Hoje, pessoal, eu vou falar sobre os Illuminatis, porque os Illuminatis são uma sociedade secreta. Só que eles têm esse nome, porque eles se consideram iluminados. Mas isso não é verdade, porque eles não foram iluminados por Deus e nem pelo Senhor Jesus. Eles foram iluminados por eles mesmos. Eles se autodeclararam os iluminados. Porque a iluminação da qual eles falam que tem é por causa do conhecimento humano, ciência humana, enfim, coisas parecidas com isso, para eles se julgarem superiores às outras pessoas. E essa é uma sociedade secreta. Isso significa o quê? Que tudo que eles fazem é em secreto. Não é algo feito às claras. Não é algo feito publicamente. Não é algo feito com publicidade que os exponha quem eles são de fato. Não, tudo que eles fazem é escondido. Fica nas trevas, fica em oculto. Fica longe dos seus olhos e dos meus olhos também. Isso significa o quê? Que a maioria das coisas que eles fazem, ninguém pode ver, ninguém pode saber. É tudo feito em oculto. Então, dá para perceber que essa tal iluminação que eles têm é algo que na realidade não existe. Porque aquelas pessoas que fazem as coisas nas trevas, ou seja, em oculto, elas não são iluminadas de jeito nenhum. E esses homens estão nessa condição de não serem iluminados. Então, os iluminados, segundo o que está escrito, não são as pessoas que compõem essa sociedade secreta, e sim aqueles que creem em Deus e creem em Cristo Jesus também. Esses sim são iluminados. Esses sim fazem tudo publicamente, não fazem nada em oculto, em secreto. Essas pessoas que creem em Deus e creem em Jesus, elas são pessoas que fazem tudo diante de todas as pessoas, para que várias testemunhas possam ver o que eles estão fazendo. Então, é assim que é. E aqueles que são iluminados por Deus e por Cristo Jesus, esses sim são pessoas que elas serão iluminadas até o último dia de suas vidas. É uma iluminação do entendimento, do coração. Essa iluminação é boa, perfeita e agradável. É aprovada por Deus. Ele concorda com isso. Mas ele não concorda com esses tais Illuminatis que tem essa sociedade secreta aí. Não concorda. Ele não faz parte dessa sujeira em tempo algum. Deus não faz parte disso em tempo algum. Deus é contra esse tipo de coisa. Contra tudo aquilo que é feito em oculto. Ele é contra tudo isso. Até mesmo porque o próprio Senhor Jesus falou: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Porque aquilo que se faz em oculto, muitas dessas coisas, o só referir é vergonha. Às vezes é algo nojento, é algo perverso, é algo mau. É algo que é tão vergonhoso que as pessoas não expõem isso à publicidade, não expõem isso de forma pública para as pessoas. Isso pode chocar. Então, esses Illuminatis, eles não são iluminados. Quem são iluminados são aqueles que creem em Cristo Jesus, ou melhor, são aqueles que creem em Deus e também em Cristo Jesus. Esses sim são iluminados, porque a verdadeira luz que veio ao mundo e ilumina todo homem é Cristo Jesus. E aqueles que nele creram são iluminados por ele sim. Essa iluminação é no corpo, alma e espírito das pessoas que nele creem, que se arrependeram, se converteram. A esse sim, essas pessoas
são chamados pelas Escrituras de filhos da luz, filhos daquele que as iluminou, que é Cristo Jesus, através da vontade de Deus. Então, eu vou ler aqui alguns versículos para provar que os iluminados, hoje no século XXI, são aqueles que creem em Deus e creem também em Cristo Jesus. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro dos Salmos, no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 5, onde está escrito assim, ó: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então, quem contemplar a Deus, como Jó o fez, essa pessoa será iluminada. O seu corpo, alma e espírito será iluminado, sim. E o rosto dessas pessoas jamais sofrerá vexame. Ou seja, o rosto dessas pessoas jamais será confundido em tempo algum. Porque aqueles que são iluminados por Deus, o rosto dessa pessoa nunca mais sofrerá vexame. Essa é a realidade. Agora, esses tais iluminados por aí, que não foram iluminados, não contemplaram a Deus e não foram iluminados por Ele, e o rosto deles sofrerá vexame, sim, será confundido. Isso é um fato. Então o texto que diz muito bem claro, ó: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então todo aquele que contempla a Deus, esse é iluminado por Ele. Isso vai fazer com que o seu rosto nunca seja confundido ou sofra vexame em tempo algum. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Está escrito assim, ó: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, quando diz aqui, ele não era luz, está se referindo a João Batista. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar todo o homem é Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é aquele que ilumina todo o homem. Ele iluminou a mim, iluminou a muitas pessoas, hoje no século XXI. Então, essas pessoas que foram iluminadas por ele são pessoas que fazem tudo às claras, como o próprio Senhor Jesus fez. Ele não fez nada em oculto. Ele deixou esse exemplo de não ter feito nada em oculto. Ele fez tudo publicamente, com várias testemunhas vendo o que ele fazia. É assim o procedimento daquele que é iluminado. Ele tem que fazer tudo às claras, publicamente. Próximo a várias testemunhas, para que essas pessoas deem testemunho daquilo que ele está fazendo, falando, ensinando. É assim que é. O procedimento daqueles que são iluminados é esse. Agora, dizer que é iluminado e fazer uma sociedade secreta que faz tudo em oculto, tá de brincadeira, né? Isso é uma piada, absurda até. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Então, nesse texto aqui, vai falar claramente a respeito
da iluminação. Então está escrito assim, ó. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então ele está dizendo aqui, que ele mesmo, ou seja, o próprio Deus resplandeceu em nosso coração. Em nosso, de quem? Daqueles que creram em Deus e daqueles que creram também em Cristo Jesus. Nessas pessoas, o próprio Deus resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, para a iluminação aqui, ele quer dizer para o entendimento, porque a iluminação, ela produz o conhecimento. Ela leva a pessoa a ter uma compreensão, um entendimento do conhecimento para que ela possa usar ele de forma justa, de forma sensata, de forma piedosa, digamos assim. Então, quem faz essa iluminação é o próprio Deus. Porque está escrito aqui, ó. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, aqueles que são iluminados, eles recebem o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é bom. Isso é algo perfeito, é algo que aqueles que foram iluminados, receberam essa iluminação, eles têm o conhecimento da glória de Deus, porque toda a plenitude de Deus habita nessa pessoa. Então, o corpo, a alma e o espírito dessa pessoa, que recebe a iluminação do conhecimento da glória de Deus, ela está totalmente instruída nesse conhecimento. Esse conhecimento é revelado para ela. E as profundezas de Deus, até mesmo as profundezas de Deus, é revelado para essa pessoa. Então, ela está totalmente iluminada com esse conhecimento. E ela usa esse conhecimento. E esse conhecimento é importantíssimo. Coisa que os Illuminatis hoje, infelizmente, não têm. Porque para eles, para muitos deles, acho que até que para todos eles, não há uma crença em Deus. Ou crença em Cristo Jesus. Eles não creem em Deus, não creem em Cristo Jesus também. Eles creem apenas no conhecimento que eles têm, que vem não de Deus, mas vem do mundo. O conhecimento mundano, disso eles são cheios. Mas do conhecimento de Deus, não. Eles são vazios disso aí. Essa é a diferença entre aqueles que são os verdadeiros iluminados contra aqueles que são falsos, que são os falsos iluminados. Há uma diferença enorme, bem grande a respeito disso. Os falsos iluminados são os iluminados dessa sociedade secreta. Mas os verdadeiros iluminados são aqueles que têm o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 19. Então, se até agora você ainda não se convenceu a respeito disso, de que os verdadeiros iluminados são aqueles que estão em Cristo Jesus, agora você vai ter certeza disso. Porque aqueles que são de Cristo Jesus, o entendimento, o coração dessas pessoas foi iluminado. E isso é um fato. Os olhos do coração dessas pessoas foram iluminados, ou seja, os olhos do entendimento dessas pessoas foram iluminadas. Então, isso é bom demais. Isso é algo que tanto eu como muitos outros que creem em Deus e creem em Cristo Jesus têm. Essa iluminação é algo que está presente na vida dessa pessoa. Então, esse texto aqui que eu vou ler agora
vai afirmar isso para você, para que você não tenha mais dúvida disso. Então, o texto diz assim, ó, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 19. Então, está escrito assim, ó. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Então, essas pessoas a quem Paulo está pedindo aquilo que Paulo está pedindo em orações para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a essas pessoas espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essas pessoas são iluminadas, os olhos dessas pessoas são iluminadas, porque está escrito aqui, ó, iluminados os olhos do vosso coração. Os olhos do entendimento dessas pessoas estão iluminados. Não existe treva alguma. Então, eles têm um conhecimento. Eles são iluminados porque têm esse conhecimento. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, essa iluminação no entendimento das pessoas é para que elas possam saber qual é a esperança do seu chamamento. Elas sabem qual é a esperança do seu chamamento, porque elas foram iluminadas para entender isso. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Elas têm total conhecimento de qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos. E elas sabem qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então elas têm total conhecimento disso. Pleno, verdadeiro, perfeito. Porque os olhos do coração delas foram iluminados para que elas tivessem esse conhecimento. Esse é o conhecimento aprovado. Esse é o conhecimento que Deus concorda que as pessoas tenham. É claro que para ter esse conhecimento as pessoas precisam terem o coração iluminado, terem os olhos do coração iluminados, como está escrito aqui, ó. Iluminados os olhos do vosso coração. Então, essa é a iluminação perfeita que está na vida de todos os santos, de todos aqueles que creem em Cristo, de todos aqueles que creem em Deus e creem também em Cristo Jesus. Essa é a iluminação perfeita que essa sociedade secreta, chamada de Illuminati, não tem em tempo algum. Essa é a diferença. Agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Então, esse texto aqui é o último que eu vou ler aqui, ó. Então está escrito assim, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Então, houve um período de tempo em que, quando essas pessoas não creram em Deus e nem em Cristo Jesus, elas não eram iluminadas. Elas estavam em trevas. Mas, depois que elas foram iluminadas, elas começaram a sustentar grandes lutas e sofrimentos. Então, uma coisa importante que acontece na vida daqueles que são iluminados, ou seja, na vida daqueles que creem em Deus e creem em Cristo Jesus também, elas passam a sustentar grandes lutas e sofrimentos ao longo da vida.
É isso que diferencia os iluminados por terem crido em Deus e terem crido também em Cristo Jesus, da sociedade secreta chamada Illuminati. Porque muitos desses que são Illuminati são pessoas ricas, são pessoas que detêm um poder político, econômico, religioso, enfim. Mas tudo isso que eles detêm, todo esse poder que eles detêm, é um poder terreno. É um poder que é efêmero e passageiro. Não vai contribuir em nada para a salvação deles. Pelo contrário, eles vão correr atrás do vento. Tudo isso para eles é vaidade. Talvez eles nem saibam disso. Que tudo que eles estão vivendo é pura vaidade. Eles só estão perdendo tempo, correndo atrás do vento. Mas aqueles que foram iluminados passaram a sustentar grandes lutas e sofrimentos. E essas pessoas receberão o galardão, a sua recompensa, a sua herança, que está reservada para elas nos céus e não na terra. Então, essa é a diferença. Então, era isso que eu queria falar sobre os iluminados por Deus e por Cristo Jesus. Essas pessoas, sim, são pessoas que estão em Deus e em Cristo Jesus também. Elas não vão abrir mão disso em tempo algum. Porque elas sabem pela própria iluminação que receberam, que elas têm razão em continuar firmes, mesmo suportando grandes lutas e sofrimentos. Elas sabem que no final da carreira, quando elas perseverarem até o fim, elas receberão a coroa da justiça. Elas receberão o seu galardão, a sua herança, dada pelo próprio Senhor Jesus, a quem elas foram fiéis em todo o tempo. Então, isso é importante se dizer. É importante separar as coisas. É importante separar esses Illuminatis dos iluminados por Deus e por Cristo Jesus. Há uma diferença grande entre esses dois grupos. Então, qualquer pessoa agora pode discernir isso claramente. Pode discernir com perfeição isso aí. Para que não tenha mais dúvida a respeito disso. Porque o que foi falado aqui foi para esclarecer essa questão. Porque isso pode até causar confusão em muitas pessoas. Mas as escrituras, elas separam isso de forma bem grande, assim, com uma diferença bem grande. E coloca essa diferença a favor daqueles que foram iluminados por Deus e por Cristo Jesus. Então, essa é a verdade, segundo o que está escrito. Então, os iluminados são aqueles que o próprio Deus iluminou. Pela própria luz que veio ao mundo, iluminou a todo homem. E é claro, todo homem que crê, que se arrepende e se converte, esse sim é iluminado. E o rosto dessas pessoas nunca sofrerá vexame e nem mesmo será confundido. Então, essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.